Querido, erga-se do seu lugar, por favor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Tivemos uma aula. Eu vou contar para vocês um segredo interno, que eu não podia, mas eu sempre conto segredos internos. A gente já vinha há um tempo pensando, e essa é a nossa intenção, de que nossas crianças sintam-se cada vez mais parte do culto ao Senhor, amém? Então, por isso, nós estamos pensando em mecanismos. Aí o pastor Fabiano Crenque viu o reverendo Augustus Nicodemos, que ele faz isso lá, agora ele está em Orlando, né, na Presbiteriana de Orlando, ele chama as crianças, senta na escadaria, e aí ele fala um pouco do sermão com elas, e o Fá falou, olha que coisa interessante, é verdade, Fá, muito sábio. Só que assim, né, é o Nicodemos, e é em Orlando, e lá na igreja, lá tem uma... Fui bem? Olha... Aí, assim, lá tem umas 10 crianças, né? Daí a gente falou, Fá, você não está imaginando que quando a gente chamar nossas crianças vai ser essa coisa bonita, organizada, assim, né? Vai ser uma coisa meio caótica, né? Mas a intenção é de que nossas crianças sintam-se cada vez mais parte do culto ao Senhor no dia do Senhor, amém? E o ministério infantil dessa igreja não tem o intuito de terceirizar a sua responsabilidade, pai, e a sua responsabilidade, mãe. Ok? Não há um lugar nas Escrituras que nos é dito que a igreja deve educar na doutrina os filhos dos pais. Nós somos muito legais e muito bonzinhos e muito incríveis, então temos salinha para criança. Mas a responsabilidade é sua. Quem entendeu, diga amém. Isto posto, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, vamos ler do verso 26 até o 39. As Escrituras dizem assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou, não nos dará também com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Curve sua cabeça. Pai, te damos graças uma vez mais.
elevamos o nome de Cristo acima de todos os outros nomes, declaramos que Cristo é o Senhor soberano sobre os céus e sobre a terra, e o cabeça da igreja invisível em todas as eras, e o cabeça também desta igreja local, e portanto rendemos louvores à pessoa majestosa do seu Filho, e te pedimos nessa manhã, Pai, que você faça cessar as muitas inquietações e distrações da nossa alma, a começar pela minha, a fim de que possamos absorver a instrução do seu Espírito mediante a sua palavra cantada, confessada, pregada, lida e orada nessa manhã, a fim de que sejamos moldados dia após dia à imagem gloriosa do seu Filho primogênito. Pai, eu te peço que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses do seu Filho, por meio do seu Espírito e para o bem de todo mundo. E ainda, que você nos presenteie com espírito de sabedoria e de revelação, para que compreendamos as implicações da sua palavra e da soberana vocação para a qual você nos chamou. Nós te agradecemos e bendizemos o seu santo nome na pessoa do seu Filho, e todos os que creem digam amém. Tome seu assento, meu irmão. Queridos, então hoje nós encerramos a nossa série de exposições na carta de Paulo aos Romanos, série intitulada O Poder de Deus, onde percorremos os 8 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. É importante ressaltar mais uma vez que nós temos toda essa série de exposições em Romanos, do capítulo 1 ao 16, já no canal da família, mas optamos nessa estação de irmos até o capítulo 8. Então, o tema da nossa mensagem hoje é o agir soberano de Deus. Vamos repetir juntos, por favor? O agir soberano de Deus. Na verdade, eu refleti bastante sobre o tema, porque essa última perícope, dos versos 26 a 39, ela é carregada de muita teologia e doxologia. Paulo está amarrando todos os seus argumentos desde o capítulo 1 de Romanos. E ele passou a falar, alguns versos atrás, sobre as implicações da vocação cristã e a complexidade da existência dos cristãos em um mundo caído, afetado pelo pecado. Então, a glória escatológica é o tema que engloba a passagem como um todo. Paulo está levando os cristãos de Roma, e é para lá que nós devemos ir a ler o texto, a focarmos os nossos olhos e a depositarmos a nossa esperança na glória a se manifestar no escatom, glória escatológica, ou seja, na consumação do plano soberano de Deus. Quem me entende, diga amém. Então, ela é o tema que engloba todo o capítulo 8. E é interessante perceber que no verso 17 e 18, Paulo havia falado sobre o fato de sermos herdeiros de Deus, e ele disse: é certo que com Cristo padecemos, a fim de que com ele sejamos glorificados. Então no verso 18 Paulo diz: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória, ouçam isso, que em nós há de ser revelada. Portanto, primeira coisa, glória não é um lugar para onde estamos indo, glória é o resultado daquilo que estamos nos tornando, semelhantes ao Filho de Deus. Não é glória para onde iremos, é glória que será revelada em nós. É o que ele disse no verso 29, que sejamos moldados à imagem de Cristo, para que Jesus não seja o unigênito, mas agora o primogênito, o primeiro de uma nova raça, ok? Mas é interessante percebermos que há uma notável mudança de ênfase para o fim do capítulo, na ênfase da condição atual do cristão, para a sua gloriosa herança futura. Paulo está dizendo, de alguma forma, que o sofrimento, ele é um pano de fundo, por vezes sombrio, contra o qual o futuro glorioso que Deus tem para os cristãos brilha mais intensamente. Mas poderíamos dizer que Paulo
não nos priva de deixar claro que a existência do povo regenerado na presente era será marcada por aflição, angústia e sofrimento. Inclusive, se você não tem nenhum tipo de aflição, angústia e sofrimento, vivendo em uma era perversa que se opõe a Deus, meu irmão, talvez você não tenha sido regenerado. Porque para qualquer lado que olhemos, nós percebemos os efeitos do pecado. Eu nem me dei conta, porque não consegui, a semana foi muito intensa, mas houve uma tragédia na Espanha, procede? O que foi, um alagamento? Eu não consegui ver, tem gente que nem viu, eu sei, foi um alagamento, né? Uma enchente. Então, para onde olhamos, prestem atenção, nós percebemos os efeitos do pecado na criação. Nas relações que temos em nosso dia a dia, nós percebemos a corrupção do pecado. E ao olharmos no espelho todos os dias, nós lembramos que o pecado nos afetou por completo. Quem concorda, diga amém. Então isso inevitavelmente causa aflições, angústias e sofrimento. Não apenas de coisas alheias a nós e terceiras, mas na busca também pela nossa santificação, aquela angústia de não conseguirmos ser ainda completamente livres do pecado. Então o capítulo todo pressupõe que o sofrimento é um pano de fundo, sobre o qual o futuro glorioso que Deus tem para os seus filhos brilha mais intensamente. O que Paulo está dizendo aqui é que o cristão deve trilhar o mesmo caminho do seu Senhor. Assim como Cristo foi glorificado por meio do sofrimento, Paulo está dizendo, assim será com o seu povo. Então nós não experimentaremos a glória plena da ressurreição, sem que antes passemos por aquilo que Paulo chamou de aflições do tempo presente. Diga comigo, aflições do tempo presente. Tanto as que são externas a nós, de natureza terceirizada, mas as que são internas, resultantes do pecado. Ok? Então Paulo está deixando claro que o caminho dos regenerados é o mesmo caminho do seu Senhor. Então não é honesto, de qualquer tipo de pregação, evitar falar do sofrimento. E nós poderíamos elencar muitas formas pelas quais somos submetidos ao sofrimento, todos os dias. Inclusive, uma das coisas curiosas de vivermos a vida comunitária é que você pode participar de situações extremamente dolorosas com uma família pela manhã, e na tarde daquele mesmo dia, por exemplo, como hoje, haverá um casamento aqui, participar de um momento de celebração. Mas enquanto que durante a manhã você chorava em angústia por um sofrimento, à tarde nós já temos motivo para nos alegrarmos. Então essa ambiguidade da existência cristã, e que é vista com clareza na comunidade, ela carece de uma luz da esperança do Evangelho e da atuação do Espírito. De certa forma, é para essa direção que nós vamos, ok? Comentando a introdução desse texto, um erudito teólogo chamado Douglas Moo, ele diz o seguinte: os sofrimentos, embora sejam reais, inevitáveis e dolorosos, não podem destruir nossa certeza, pois o Espírito é ativo para incutir em nós uma percepção profunda do amor de Deus, com base na esperança do Evangelho. Então a introdução é central para entendermos como vamos caminhar percebendo as verdades nesse texto. E como essas aplicações são práticas para o nosso dia a dia. Os sofrimentos, eles são inevitáveis, eles são reais. Na verdade, há um tipo de filosofia chamada estoicismo, quem já ouviu falar disso? Os estoicos, eles afirmam, coisa que não é real, terem criado uma saída para o sofrimento humano, que seria uma coisa bem óbvia. Qual? Ignora. Nossa, que sabedoria estoica! Ignora.
Mas aí eu perdi alguém que eu amo. Não, você não está sentindo nada, ignore isso, para que você não se frustre. Alguém consegue fazer isso, gente? Não tem como. Então o estoicismo é uma tentativa, é tipo um cristianismo terceirizado, assim, do submundo, de não lidar com o sofrimento. Isso não é possível. Nós precisamos, os sofrimentos são inevitáveis, são dolorosos e eles são reais. Primeira coisa importante, eles não são capazes de destruir a nossa certeza. É o que Paulo está trabalhando na conclusão do texto. Nós teremos todos os tipos de sofrimento. E eu ouso dizer, e vocês irão concordar comigo, há alguns tipos de sofrimento que nós não conseguimos compreender, ainda que passem anos de oração diante de Deus, eles ainda estão sem resposta. Sim ou não? Querem que eu mencione um? A morte do meu irmão mais velho, que ouviu o mesmo evangelho que eu ouvi, que por centenas e centenas de vezes morava um pouco na rua, aí eu e a mãe olhávamos um para o outro e dizia, vamos tentar mais uma vez colocar o Du para dentro de casa? E a gente colocava, e começava de novo o sofrimento. Aí tira o Du de dentro de casa, aí depois coloca o Du para dentro de casa. E foram-se 25 anos assim. E eu pregando o evangelho no Brasil inteiro, e vendo milhares de jovens serem salvos da drogadição, instantaneamente, ao ouvirem o evangelho dos meus lábios. Assim, ó. São milhares de testemunhos no mundo, de pessoas que me dizem, eu te ouvi, o evangelho me libertou instantaneamente. Quando eu recebi a notícia que o meu irmão estava 9 dias no IML de Balneário Camboriú, como indigente, eu disse, Senhor, eu acho que não está valendo a pena. Eu não queria dar essa notícia para minha mãe. E quando eu liguei para minha mãe, que também tem pastoreado milhares de pessoas, eu disse, guerreira, ela me interpelou e disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. E se vocês me perguntarem, e aí, você já entendeu o porquê Deus salvou você e não o seu irmão? E aí eu me lembro das palavras de Charles Haddon Spurgeon sobre a doutrina da eleição. Eu tenho certeza que Deus me escolheu por razões desconhecidas para mim mesmo, pois eu nunca encontrei em mim motivo algum que justifique ser tão amado assim. Amém? Então há muitos sofrimentos que ficam sem uma resposta clara. Mas, após aquele momento de fragilidade, e ao pedido da minha mãe, a senhora lembra o que me disse do lado do caixão do Du? Ela olhou para mim sabendo, ela me conhece. Ela sabe que eu entrei em luta. Eu nunca, em toda a minha jornada com Jesus, só naquele dia eu disse, Jesus, eu vou arrumar outra coisa para fazer da minha vida. Eu não acho justo você ter feito isso com a minha mãe. Ela olhou para mim e disse assim, filho, você quer que a mãe sofra menos hoje? Eu disse, eu deitaria nesse caixão no lugar do Du. Ela disse, então, se você realmente quer que eu sofra menos, pregue a palavra. A tempo e fora de tempo, pois milhares de Eduardo no mundo ainda precisam ouvir a sua voz. E eu renovei meus votos com o Senhor. Mas volta e meia eu estou lutando com ele sobre esse assunto. Mas enquanto eu preparava o sermão, eu comecei a adorar o Senhor e dizer, de fato os sofrimentos são reais e dolorosos. Mas eles não foram capazes de abalar minha certeza de que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Amém? Glória a Deus. E talvez se eu chamasse aqui, essa reunião viraria apenas um encontro onde nós iríamos chorar. E se tivesse um teclado no fundo, então eu já caía no chão agora. Acabou de ler isso e falava, unção veio, irmãos, não dá mais. E esse é meu jeito de disfarçar, né?
Então, agora eu quero que vocês atentem para uma coisa. Douglas Moo, comentando o texto, diz que eles não são capazes de destruir a nossa certeza, os sofrimentos. Prestem atenção, pois o Espírito é ativo para incutir em nós uma percepção profunda com base na... Olha que coisa gloriosa. Primeiro, o Espírito incute em nós uma percepção profunda do inabalável amor de Deus, que nada nem ninguém poderá me separar deste amor, amém? Mas ele faz isso como? Com base na esperança do Evangelho. Portanto, meus irmãos, o Evangelho não pode ser apenas sentido, ele precisa ser entendido. Nós precisamos de luz cognitiva a respeito do que o Evangelho diz ser a nossa esperança. Porque no dia mau, se nós vivemos um evangelho tão somente existencialista, como apontado pelo Lucas Ribas, nosso seminarista, um evangelho apenas de emoções, e de culto em culto, e de música nova em música nova, no dia mau, nós não temos argumentos lúcidos para nos amparar. Então o Espírito incute em nós essa percepção profunda do amor inabalável de Deus, mas ele faz isso à luz da esperança do Evangelho. Então nós precisamos conhecer de forma cognitiva o Evangelho de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. Aleluia! Quem concorda, diga amém. Então, como o Espírito ele trabalha em nós dentro dessa situação complexa, Douglas Moo continua e diz, é justamente no preencher a lacuna entre a nossa condição atual e nossa libertação futura que o Espírito desempenha um papel decisivo. Ele tanto prenuncia quanto garante a dádiva da glória ainda por vir. O Espírito conecta o nosso já com o nosso ainda não, tornando a esperança da glória, ainda que invisível, tão certa quanto já se fosse nossa, o que, em certo sentido, já é. Então o Espírito, ele trabalha justamente nessa lacuna da complexidade da existência dos regenerados em uma época perversa. Ou seja, nós já recebemos o Evangelho, amém? Nós já temos a garantia da vida eterna, amém? Nós já conhecemos a esperança gloriosa que está reservada para nós, amém? Mas a nossa realidade é outra. Então há uma lacuna, uma tensão entre o já, em aquilo que já sabemos que está realizado ao nosso favor em Cristo, mas em aquilo que nós sabemos que ainda será pleno. Então o Espírito atua justamente aqui, nessa lacuna. Porque há uma ambiguidade. Por exemplo, lemos no texto, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aí você olha para a sua vida e diz, mas só tem derrota, mano. De repente você torce para o Paraná Clube, você fala, como, Senhor? Eu não consigo entender. É tão complexo a existência, tantas coisas que parece que nós estamos derrotados. Mas é importante entender que o Espírito atua, ele preenche essa lacuna. Ele tanto prenuncia, quanto garante, ele tanto ilumina as Escrituras com base no Evangelho sobre a nossa esperança, como ele é a garantia de que Deus fará essas coisas a nosso favor, amém? Glória a Deus! Isso é realmente maravilhoso e por vezes é a única coisa que temos, ok? Então Douglas Moo conclui e diz o seguinte, a esperança de futuro do cristão, seu próprio futuro, e de toda a criação, é um firme alicerce para enfrentar cada dia com confiança. Então preste atenção, o texto de Romanos descreve como a própria criação, o mundo de Deus, geme, aguardando ser redimido por causa dos efeitos do pecado. Então, essa tragédia que vimos agora na Espanha, como a tragédia que vimos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul como um todo, e como tantas outras tragédias, elas são o gemido da criação. E toda a desordem e o caos pela falta de estadistas que temem a Deus e que se esforçam por tornar o mundo melhor, por tanta corrupção. Nós temos aqui entre nós,
né, pela graça de Deus, algumas famílias que vieram de Cuba, de um contexto extremamente delicado, de uma realidade de vida extremamente complexa, que a maioria de nós não faz a mínima noção do que é viver em uma ditadura opressora. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós nos damos conta que não é a família Castro que são soberanos em Cuba, é Cristo. E que chegará o dia em que Ele colocará em ordem todas as coisas, e que todo o caos da criação e desordem será ajustado de acordo com a vontade de Deus para o seu mundo. Então, a esperança de futuro, tanto do cristão quanto de toda a criação, é um alicerce firme para o nosso dia a dia. Senhor, nós vemos o mundo em caos, nós vemos a natureza gemendo, nós vemos a falta de líderes que te temem, opressores, ditadores, déspotas. E nós olhamos para nós e vemos ainda os efeitos do pecado, os sofrimentos do tempo presente, coisas que também são externas a nós, que fogem do nosso controle. Mas a tua palavra nos diz que você colocará o mundo nos eixos um dia. Então o Espírito atua nisso aqui. Então um cristão nunca se desespera, ainda que se abale momentaneamente. Um cristão não permanece em estado de desespero, ainda que possa sofrer abalos significativos. Mas quando nós vamos para a palavra, quando nós deixamos que pela comunhão da igreja Deus fale conosco, quando por oração o Espírito ministra o nosso homem interior, nós nos levantamos e dizemos, está tudo bem, Deus está no controle de todas as coisas. Quem me entende, diga amém. Então, a estrutura dessa sessão, ela vai ter pelo menos 3 características, ok? E nós vamos vê-la. Opa, agora foi. Isso. Vamos ler juntos? Primeiro, a esperança futura. Segundo, a intercessão do Espírito. Terceiro, o agir de Deus em tudo. Vou contar para vocês uma coisa, que eu pensei em botar o tema da mensagem, o agir de Deus é lindo. Pensei. Na vida de quem é fiel. Olha só, primeira coisa que nós encontramos aqui para a nossa conclusão dessa série de posições, mas para a nossa vida prática. O que Paulo está expondo aqui é a esperança futura do cristão e de toda a criação. E qual é essa esperança? É a esperança de que o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos ressuscitará toda a criação e os filhos de Deus, de maneira que a criação e os filhos de Deus refletirão a glória e a majestade de Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Então, essa é a esperança futura. Dentro disso, Paulo está trabalhando, inclusive o Espírito vai aparecer pelo menos 21 vezes no capítulo 8 de Romanos. É a passagem das Escrituras onde a pessoa bendita do Espírito Santo é citada mais vezes. Por 21 vezes Paulo menciona o Espírito Santo. É importante dizer que quando escrevendo aos Coríntios no capítulo 12, que é dom espiritual, poder, e nós cremos em dom, Paulo menciona menos do que a metade o Espírito. Mas quando ele fala do papel do Espírito nos alicerçar na esperança do Evangelho, e interceder por nós e dar um testemunho de que somos filhos, ele menciona 21 vezes o Espírito Santo. Talvez a principal manifestação do Espírito Santo não sejam os seus dons. Talvez a principal manifestação do Espírito Santo seja sustentar em intercessão o povo de Deus. Ele é o Paracletos, o nosso ajudador. Porque, escutem, cremos nos dons espirituais e queremos todos os dons do Espírito, mas no dia mau, eles não funcionam. Estou em angústia, tá? Vou usar aqui um dom espiritual, vou profetizar para alguém. Você precisa da intercessão do Espírito, do testemunho interior do Espírito. Quem me entende, diga amém. E por fim, o que Paulo está falando é do agir de Deus em tudo. Diga comigo, em tudo.
E isso não é fácil de aceitar. Nós vamos tentar caminhar. Então, basicamente, Paulo está respondendo a uma questão que ficou implícita no versículo 17 e 18. Como viver à luz dessa esperança gloriosa, mas olhando para essa realidade de um mundo caótico, olhando para o nosso interior e vendo a nossa luta constante contra o pecado, e que por vezes não vencemos essa luta, e olhar também para todo tipo de corrupção no coração do nosso semelhante. Como lidarmos com uma esperança tão gloriosa, descrita no Evangelho, com uma realidade tão distante dessa glória? Paulo responde: o Espírito intercede por nós, e Deus age soberanamente em tudo. E aí, entender a pessoa e a obra do Espírito. Então, como um cristão pode enfrentar os sofrimentos da vida, e como um cristão pode lidar até com a morte. Eu já mencionei aqui uma vez que um dos nossos prediletos pastores e teólogos é Timothy Keller. E a família de Keller disse que ele, no leito de morte, vencido pelo câncer, em espírito de louvor, olhou para os seus filhos, sua esposa, e diz: eu tenho certeza de quem eu encontrarei do lado de lá. Não há dúvida alguma em meu coração. Eu quero partir. Eu digo: mano do céu. Eu quero que o Senhor me dê esse privilégio de morrer lúcido. Amém? Glória a Deus. Para poder glorificar ao Senhor. Então, quando nós lemos o texto de Romanos 26 e 27, passe os olhos na sua Bíblia, e agora nós encerramos a introdução, eu vou começar a pregar. Diga aleluia. Glória a Deus. Por suas maravilhas. Ontem vocês viram meu ministério de louvor, né? Há um novo nome sendo levantado no Brasil, irmão. Só o Max que me ajudou, um companheiro fiel. Cadê o pastor Max? Pastor Max, open your eyes, né? Verso 26, e da mesma maneira, repitam comigo bem alto, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então, primeira coisa que Paulo diz, da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Depois Paulo diz, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, a primeira coisa que eu penso que o Senhor deva sofrer muito comigo e com você. Se o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós, porque não sabemos orar como convém, segue-se que até quando oramos, somos inconvenientes. Mas sim, nos tornamos aceitáveis a Deus em Jesus Cristo. Fica calmo, irmão. A gente é aceitável, né? O pastor Fabiano Craig aqui, já o métrico dele do Evangelho, já vai dizer: opa, põe o Evangelho aí. Efésios 1,6 diz que nós somos aceitáveis a Deus no amado que é Cristo, amém? Mas que Paulo está dizendo por implicação que nossas orações sempre são inconvenientes, está também. Mas aí o Espírito intercede por nós. É quando assim, quando eu e você vamos orar, o Espírito Santo fala: não, pai, não leva em consideração não, o que ele quer dizer é isso aqui, ó. Não é bem o que... Miguel, aumenta a música, Miguel, para ele não ouvir. Ai, meu Deus. É a família dos que creem vai orar. Nossa, tudo errado, que inconveniência. O Espírito intercede como convém, de acordo com o supremo propósito de Deus, que é o assunto do capítulo, de acordo com a vontade de Deus para aquela estação da nossa vida. Mas eu e você somos tão inconvenientes que até quando oramos, isso fica evidente. Mas graças a Deus pelo Espírito que alinha as nossas orações, amém? Glória a Deus. Então, olha só, John Stott comentando o texto, ele diz o seguinte: da mesma maneira, provavelmente quer dizer que o Espírito nos sustenta, tanto quanto a nossa esperança cristã, o que já mencionamos, bem como na ambiguidade da nossa existência marcada pelo já e ainda não do reino de Deus. Você percebe que isso é muito claro nas Escrituras, e todos os estudiosos vão na mesma linha, apontar que o Espírito atua nessa lacuna, nessa ambiguidade. Então ele nos sustenta, tanto quanto a nossa esperança cristã, mas eu quero de novo dizer, você precisa compreender qual é a esperança para a qual Deus lhe chamou.
E o problema é que nós temos criado falsas linhas de chegada. E nós achamos que sucesso é aquilo que a gente mesmo projetou para a nossa vida. E não é. Então, o Espírito nos ajuda nessa ambiguidade de existir, entendendo essa gloriosa esperança cristã, mas é a realidade que nós temos hoje. Provavelmente da mesma maneira quer dizer isso. Timothy Keller, comentando o mesmo texto, diz o seguinte: assim como nossa esperança nos ajuda, assim também age o Espírito. Então diga, a esperança nos ajuda, o Espírito age. Aquilo que nós falamos, ele imprime uma profunda percepção do amor de Deus com base na esperança do Evangelho. Keller continua e diz: quando o vocabulário humano mostra-se insuficiente, o mesmo não acontece com a linguagem do Espírito. Graças a Deus. O Espírito nos capacita a orar em harmonia com o plano e os propósitos de Deus para o seu mundo e para o seu povo. E talvez, se alguns aqui ainda não entenderam, nós cremos no dom de oração de línguas e cremos que ele está especialmente aqui. Porque, por vezes, o nosso vocabulário se finda diante da complexidade de existir em um mundo cruel e de sofrimentos que nós experimentamos. A oração no Espírito entra aqui. Por isso que Paulo repreende a igreja de Corinto, que está usando de forma equivocada esse dom. Mas nós cremos. Independente se você crê, você tem essa liberdade também, o Espírito ora por você, e você ora no Espírito de uma maneira ou de outra. Mas quem aqui já teve ou está tendo uma fase na vida em que suas orações não têm palavras? Já teve ou está tendo? Ninguém vai saber se você está tendo, cara. Só eu e mais 3 pessoas. Vou perguntar de novo. Quem aqui já se viu sem palavras em suas orações diante de Deus? Sabe que por vezes nós desistimos de orar, porque a nossa própria mente nos confunde em desespero e confusão. Mas sabe o que deveríamos fazer? Permanecermos ali. E dizermos: Senhor, eu não sei como orar como convém. Eu não sei o que dizer diante de tudo que está ocorrendo. Mas eu estou aqui. Eu normalmente fico em louvor. Nos últimos dias eu tenho voltado às canções. Eu preciso falar isso. Eu vou morrer falando isso. Hoje eu subi aqui e vi o Denis no baixo. Eu falei: ô, meu irmão, é isso aí. Sabe por quê? Eu já disse aqui várias vezes. Cadê o Gomusca? Gomusca se esconde, meu Deus, eu detesto que eu... Cadê Gomusca? Gomusca, cadê você, Gomusca? Escondido, está escondido ali. Porque no dia que eu ouvi o Evangelho, esse cara estava liderando o louvor. E todas as vezes que eu vejo ele aqui em cima, é como se o Senhor falasse para mim. Eu ainda sigo controlando todas as coisas, né? E aí eu já falo para o Gomusca: dá um mizinho da adoração aí, que eu vou puxar um enche este lugar aqui para nós. Essas semanas eu estou na vibe das antigas, só ouvir e crer. Ó, cara, se você não sabe o que é ouvir e crer, isso é Nutella de verdade, assim. Quem não sabe? Nutella. Essa semana foi a base do Suzano Selmo. Tu és o dono do meu coração. Porque eu tenho andado sem palavras para orar. Mas jamais sem confiança. Tenho estado muito confiante no Senhor. Mas eu não sei como orar diante de muitas situações que estão postas para nós. Então eu tenho deixado o Espírito orar em mim e por mim. Então é importante perceber que quando o nosso vocabulário se finda ou mostra-se insuficiente, o mesmo não ocorre com o Espírito. Ele sabe orar por nós como convém. Não poderíamos ter um intercessor e um ajudador melhor do que o Espírito, porque Paulo vai dizer que o Espírito prescruta a mente de Deus.
O Espírito é o único que sabe o que está na mente de Deus ao seu respeito e ao meu respeito. E quando nos colocamos em oração, Senhor, nossas palavras se findam, Espírito bendito de Deus, ore por mim. Então Ele diz as palavras que estão na mente de Deus sobre você desde toda a eternidade. Aleluia. E de uma maneira misteriosa, porque nem oramos com palavras, nos levantamos mais robustecidos em nosso homem interior. Sim ou não? Então não desista na oração, persevere. Ainda que sem palavras. Ok? Então, há duas coisas que nós vimos agora no texto, para relembrarmos. O Espírito nos ajuda, relacionado à ambiguidade da nossa existência. O já e ainda não. Então, de novo e uma vez mais, essa é a ênfase de Paulo. O Espírito te ajuda, meu irmão. Na complexidade de existir em um mundo onde o Evangelho te diz que aquele que começou a boa obra em você vai completar, e que você olha ao redor e diz assim, parece que não está funcionando. Então é aqui, nessa lacuna, o Espírito preenche exatamente aqui. Ok? E o Espírito intercede por nós, relacionado à nossa ignorância. Diga comigo, quanto aos métodos e à vontade de Deus. Porque tem uma coisa curiosa, que nós precisamos entender. Deus é soberano em sua vontade. Amém? Amém? Mas Ele é soberano nos métodos que Ele irá realizar para cumprir a sua vontade em você e em mim. Amém? Já é mais difícil, sabe por quê? Porque ninguém aqui, nem se há alguém entre nós que não é um cristão, que ainda não confessou Cristo como Senhor, nem mesmo essa pessoa diria, eu não quero a vontade de Deus para mim. Se você está aqui, é porque você tem uma convicção, Deus sabe o que é melhor para você, amém? Então você quer a vontade de Deus, aleluia? Mas você quer os métodos de Deus também? Porque Paulo vai falar de fome, nudez, perseguição, injúria, calúnia, traição, espada. Diga comigo, os métodos de Deus. Então, o Espírito intercede por nós, relacionado à nossa ignorância quanto aos métodos e à vontade de Deus. Porque nós queremos que Deus cumpra a sua vontade em nós. E escuta, se você ainda não entendeu, membro da família dos que creem, não nos envergonhe, em nome de Jesus. Qual é a vontade de Deus para mim, pastor Leandro? É te moldar a imagem do seu filho, a fim de que você viva para o louvor da sua glória. Ponto final. Amém? Repita comigo, a vontade de Deus para mim é me moldar a imagem de Cristo, a fim de que eu viva nessa era e na vindoura para o louvor da glória de Deus. Amém? Então escute, não crie falsas linhas de chegada. Não é o sucesso profissional, não é o sucesso no amor. Não. A vontade de Deus é nos moldar a imagem do seu Filho, a fim de que vivamos para o louvor de sua glória. E pode ser que os métodos de Deus para você sejam manter você vivendo na Coab. Aleluia. Olha só. Deus é soberano nos métodos também. E eu quero de verdade te encorajar. Não quero te desencorajar. Isso não é amparo para que você seja preguiçoso, para que você não procure uma profissão que glorifique a Deus, para que você não cresça no seu conhecimento de ciência, filosofia, teologia, o conhecimento do mundo. Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo para que você faça todas as coisas, tendo como linha de chegada uma vida moldada à semelhança de Jesus e que glorifique a Deus, na Coab ou no Alphaville. Glória a Deus. Cadê os irmãos da Alphaville aí? Dá um aleluia. Não tem um. Vamos falar com os irmãos da Coab mesmo.
Então, olha só, por vezes nós queremos a vontade de Deus, mas não se submetemos aos seus métodos. Lembra o que eu disse sobre o meu irmão? Minha mãe carrega com ela uma convicção, que meu irmão pertence ao Senhor e que está com o Senhor. E ela pode crer assim, não pode? Pode, porque Cristo salvou um ladrão na cruz que não havia vivido de maneira nenhuma a glorificar a Deus, sim ou não? E ela entende que parte dos métodos de Deus foi Deus o levar. É eu que luto com esse método de Deus. Porque eu sonhava em ver ele aqui. Mas no fundo eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou pensar. Amém? Então, meus irmãos, olhem para mim. Submetam-se aos métodos de Deus. E eu tenho que te dizer que os métodos que Paulo escolhe são frio, nudez, perseguição, angústia, injúria, espada e até morte. Mas ele diz, nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas ele não diz que nós não podemos morrer de maneira trágica ou até mesmo injusta. Ele só diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Quem me entende, diga amém. Isso é muito importante para todos nós. Então, no verso 28, aquele famoso versículo, olhe para a sua Bíblia, e diz, e sabemos, leiam comigo em alto e bom som, família. Olha só, e sabemos que todas as coisas, digam comigo, todas as coisas. Todas as coisas são parte dos métodos de Deus para cumprir a sua vontade em nós, que é nos tornar semelhantes ao seu Filho. É o assunto de Paulo no fim do capítulo. E eu vou dizer, por que Paulo não escolheu prosperidade, alegria, viver até 100 anos sem uma gripe? Por que Paulo não escolheu? Me parece que não é assim a vida do crente. A vida do crente é sofrida, gente. Não é verdade? Porque, eu disse no começo e repito, Paulo está dizendo de maneira implícita que o caminho dos cristãos não será diferente do caminho do Cristo. Se o próprio Cristo entrou em glorificação e majestade por meio de sofrimento, com você e comigo não será diferente. E por que nós precisamos entender isso? Porque se não entendemos e perdemos de vista a esperança cristã, a intercessão do Espírito, o agir soberano de Deus em tudo, no dia mau nós deixamos o Senhor. Querido, olha para mim, o dia mau vai chegar na sua vida e na minha. Olha que mensagem de encorajamento. Glória a Deus. Mas, no dia mau, lembramos da nossa esperança gloriosa, de que o Espírito intercede por nós e de que Deus age soberanamente em tudo. Aleluia. Mas o dia mau vai chegar. Não tem como. Porque o caminho dos cristãos é o caminho do Cristo. E é privilégio, tá? Então aqui nós temos uma promessa que transforma o modo de encararmos o que a vida tem de bom e de ruim, vitórias e fracassos. A percepção correta desse texto nos leva a encarar de maneira diferente o que a vida nos apresenta, seja bom ou ruim, sejam nossas vitórias ou fracassos. Primeira coisa, compreender isso, que Deus age soberanamente em tudo, nos leva a gratidão e alegria, até mesmo pelas coisas mais rotineiras da vida. Porque é Deus quem faz, e não o acaso. Querido, de verdade, faz quanto tempo que você não glorifica a Deus pelas coisas comuns da sua vida? Desde glorificar a Deus, primeiro por acordar, pelo ar que você respira. Havia uma antiga canção que dizia, pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Me ajuda, Rosa. Vai, Mônica.
É vocês que cantavam essa música lá. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado. Cara, isso é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Vocês não conhecem essa? Não. Pela fé e a esperança, pela vida eterna, obrigado. Faz quanto tempo que você não agradece ao Senhor por essas coisas ordinárias? Meu irmão, você só reclama. E o problema é que Deus responde murmurações. Porque tudo que Deus deu a Israel no deserto foi em resposta à murmuração e não à obediência deles. E eles achavam que era sinal da bênção de Deus. E aquela resposta de oração era sinal do juízo de Deus sobre eles enquanto prosperavam. Vou dizer de novo. Tudo que Deus deu a Israel no deserto foi em resposta à murmuração e não à obediência. Deus responde murmuração. Esse é o perigo. E eles consideravam que Deus estava os abençoando. E na realidade Ele estava os engordando para o abate. Ninguém entrou na promessa. Eu tenho prosperado, meus negócios, minha saúde, meu relacionamento, tudo uma bênção. Cuidado que você pode ser o piruzão de Natal de Deus. Olha como eu sou bem tratado nessa casa. Natal está chegando. Quem me entende, levanta a mão e diga amém. Segundo, presta atenção. Calma que o Natal está chegando. O Natal está vindo. Hoje eu estou musical, vou parar. É porque ontem eu liberei meu ministério, né, cara? O Brasil começou a ver. Olha só, então primeiro, ter essa clareza de que todas as coisas cooperam, nos leva à gratidão pelas coisas ordinárias. É Deus quem faz, não acaso. Segundo, afasta o medo e a ansiedade quando tudo dá errado. Ok? O universo não é governado pelo acaso. Ele é governado por uma pessoa. E não é qualquer pessoa. É o nosso Pai Celeste, que sabe todas as nossas necessidades. Este é o ensino do Sermão do Monte. Jesus diz, o vosso Pai sabe o que vocês realmente precisam. Que normalmente não é o que vocês estão orando. Por isso que o Espírito ajusta a oração de vocês. Para que ela dialogue com a vontade do Pai. Então, nos leva à gratidão pelas coisas ordinárias. E vou dizer de novo, irmão, pratica isso na sua vida. Agradeça a Deus por ter a Bíblia. 31 de outubro foi essa semana. Agradeça a Deus por ter família. Agradeça a Deus por ter uma igreja local que teme a Deus. Agradeça por ter amigos. Agradeça por poder viver a vida com os seus filhos. Agradeça pela chuva. Agradeça pelo sol. Agradeça ao Senhor. Amém? E agradeça pelo dia mal também. Ou melhor, no dia mal agradeça, não pelo dia mal. Então afasta o medo e a ansiedade quando tudo dá errado na vida. Por quê? Porque nós lembramos que o universo não é governado pelo acaso. Então assim, poxa, eu estou numa fase da vida, pastor Leandro, que está tudo errado. E nesse labirinto maluco eu não sei para onde ir. Fica tranquilo, quem governa a sua vida é seu Pai Celestial. Permaneça prostrado diante dele em oração. Busque conselho da sua igreja local, dos seus pastores, do presbitério, da diaconia. Procure cristãos maduros e diz, meu irmão, minha vida está desse jeito. Conta tudo, irmão, conta tudo para nós. Que a gente vai olhar para a Escritura e dizer, olha, meu irmão, acho que é esse caminho aqui que a Escritura propõe para você. Quem está me entendendo? Então, é importante nós ressaltarmos isso aqui, quando a gente fala do
do sofrimento. Se temos a sensação de que nossa vida foi arruinada, por algo negativo, na verdade o que ocorreu tem um papel pedagógico e serve para denunciar que nossa segurança e alegria não repousam exclusivamente em Cristo e em sua obra. Se a sensação que temos é que a nossa vida está arruinada, porque recebemos uma notícia péssima, ruim, desastrosa, e agimos como se, ai meu Deus, e agora? Está tudo bem no primeiro momento, irmão. Mas depois de orar, depois de receber instrução de irmãos maduros, de pastores, você continuar achando que a tua vida foi arruinada por alguma coisa externa que ocorreu a você. Na verdade, isso é pedagogia de Deus que está revelando que a sua casa estava sendo construída sob areia. E que você não confia e não se alegra exclusivamente em Cristo e na sua oferta redentora. Porque olha só, eu não quero para vocês e eu não quero para mim. Que Deus nos livre. Mas imagina se ao sairmos daqui, algum de nós é cometido de uma tragédia. Que Deus nos livre. Mas isso não pode mudar o nosso status diante dele. Por mais trágico que seja. Então, em algum momento, a gente precisa voltar para a esperança cristã. E dizer, ainda que tudo esteja um caos, eu confio no Senhor. Porque o universo não é governado pelo acaso, mas é por uma pessoa, e essa pessoa é meu Pai Celestial. Que Paulo vai dizer que não poupou o seu próprio Filho ao seu favor. Como também não nos dará com ele todas as outras coisas? Então, para irmos avançando, a terceira coisa que isso causa em nós, a certeza de que tudo contribui para o nosso bem, é que nós, olha que coisa maravilhosa, diga comigo, nós não podemos arruinar o bom propósito de Deus para nós. Ufa, graças a Deus. Porque se houvesse a mínima possibilidade de eu e você arruinarmos o propósito de Deus para nós, vou te falar, já teríamos arruinado. Inclusive parece que todo dia a gente se dedica a tentar arruinar o bom propósito de Deus para nós. Mas o bom propósito de Deus para nós não depende do nosso desempenho, mas da obra do seu Filho glorioso. Então, olha só, Ele é capaz de usar até os nossos pecados e fracassos para nos trazer humildade e nos ensinar a ter uma visão correta de nós mesmos e assim apreciarmos mais a Cristo. Claro, isso não justifica nosso pecado, mas nos constrange a ponto de observarmos o amor de Deus em todas as coisas, até em nossos pecados. Porque alguns cristãos acham que cometeram pecados tão graves, e que de fato são graves, mas que arruinaram o bom propósito de Deus. Quem nunca? Alguém já? Levanta a mão aí, levanta a mão. Quem já? Quem já orou? Deus, eu perdi minha salvação. Eu não sei onde é que está minha salvação. Salvação. Ai, meu Deus, a salvação. Quem nunca? Irmão, quanto eu já orei? Ai, Deus, perdi minha salvação. Ai, o que eu faço agora? Vou jejuar. Aí Deus, nossa, agora você está com a barriga vazia, então pega de novo sua salvação. Está aqui. Vou dizer uma vez mais para te abençoar nessa manhã, ao longo dessa semana, em toda a sua jornada. Não há nada que eu e você façamos que pode arruinar o bom propósito de Deus para nós. Pode tornar o caminho mais lento, longo e doloroso, mas não pode arruinar. Glória a Deus. Agora escuta, o texto não diz que todas as coisas são boas, mas sim que Deus faz com que cada uma delas coopere para o nosso bem. Em momento nenhum Paulo está dizendo que todas essas coisas que ele está mencionando são boas. Não, ele está dizendo que Deus faz com que todas elas cooperem para quê? Para refinar o nosso caráter, para nos moldar à imagem de Jesus. Então, nós poderíamos lembrar do que Paulo vem trabalhando ao longo de toda a carta, ok?
E ele está afirmando, inclusive a gente já mencionou, que ele tem por certo que as aflições do tempo presente não podem. Paulo vai usar não várias vezes no texto. Não podem. Isso não. Nada pode arruinar esse propósito. Ok? Olha só. Para nossa reflexão, tudo para o bem, mas não para todos. Diga comigo, tudo para o bem, mas não para todos. Então, uma das melhores maneiras, diz Mark Lloyd Jones, comentando esse texto, pela qual podemos demonstrar o quanto amamos a Deus, é por nossa reação à adversidade. Se você o ama por aquilo que Ele é, assume um compromisso e suporta as dificuldades. Mas, se está usando Deus pelo que Ele lhe dá, prontamente o abandona na hora da angústia. Então, é tudo para o bem, mas não para todos. É para o bem de quem? Dos que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo para o bem, mas não para todos. E não são todas as coisas boas, mas todas elas concorrem para o cumprimento do propósito de Deus, que é nos moldar à imagem de Jesus. Segunda aplicação, olha só. O bem que faz mal e o mal que faz bem. O que torna uma vida boa não é um conjunto particular de circunstâncias favoráveis. Olha só, irmão, não é o que você pensava. Tem gente que é tão inconveniente quando ora, que ora meio que aconselhando Deus, cara. Tipo assim, ó Deus, cara, eu vou te dar um conselho aqui. Ó, se você fizer isso aqui, e se você ajustar essa área aqui da minha vida, e se você der aqui, esse aumentinho do salário aqui, meio aumentinho maroto no meu salário, né? E curar aqui essa doençazinha. Aí fica bom, hein? Fica bom. Então você quer a vontade de Deus, mas não quer os seus métodos. E não quer dizer que Deus tem alegria em ficar nos castigando e nos expondo ao sofrimento. Paulo não está dizendo isso. Ele só está dizendo, à luz de toda a narrativa de Romanos, que o pecado trouxe caos. E a existência humana é complexa em um mundo corrompido. Então não tem como não haver angústias, aflições, sofrimentos, dificuldades e adversidades. Então Paulo está dizendo, vamos encarar isso de frente, não tem outro jeito. Como? Com a esperança futura, com a intercessão do Espírito, com a certeza de que Deus está agindo em tudo. Porque tem gente muito vitimizada, meu irmão, olha para mim. Para de ser uma vítima. Ai, é que para mim é mais difícil. Cara, pelo amor de Deus, eu torço para o Paraná Clube, meu irmão. Você me ajuda. Quer falar de sofrimento para mim? Falando sério agora, eu sempre digo para todos os irmãos, a filha de Deus que mais me inspira é minha mãe. Porque os sofrimentos que acometem ela só tornam ela mais semelhante a Jesus e mais confiante nele. Um dia eu cheguei na casa dela, aí ela não sabe por que eu não vou tanto lá. Eu falei, tô cansado de viagem. Avião. Ela falou, cansado? Paulo andava a cavalo. Aí não sabe por que eu não vou almoçar lá com frequência. Tá bom, né, Elisete, acontece. É que umas que eu não posso contar aqui, tá? Então, olha só. Há bens que podem fazer mal, porque você não sabe lidar com eles e eles te afastam de Deus. E há mal que tem tudo para te fazer bem. Quando nós pecamos, quando nós deixamos de confiar em Deus, quando nós somos expostos, quando fica difícil, se a gente entender que Deus age em todas as coisas, a gente vai dizer, Senhor, então usa isso para a sua glória e para que eu me pareça mais com Jesus. Está doendo, é ruim, está difícil, mas eu quero me submeter. E aí o Espírito, ele quebra a nossa dura cerviz, meus irmãos. Amém? Então, mais uma aplicação. Olha só, o bem que Deus está operando, esse é o central. Mas qual é o bem que Deus está operando? Porque Deus opera o bem por intermédio do bem, e Deus opera o bem por intermédio do mal. Mas qual é o bem que Deus está operando? Paulo afirma que tudo o que acontece conosco está cooperando para a nossa santificação e salvação finais e definitivas.
Isso mostra que o bem que Deus está operando em nosso favor é a transformação do caráter. Ele está nos fazendo tão amáveis, nobres, verdadeiros, sábios e humildes quanto Jesus. Eu vou te dar uma dica da oração mais perigosa que você pode fazer. Deus quebra o meu orgulho. Olha, eu tenho a impressão que Deus está assim a vida inteira esperando que você só peça isso. Vai! Vai, Miguel! Porque assim Deus é especialista em quebrar o seu orgulho e o meu. Porque a raiz do pecado e da rebelião contra Deus é o orgulho. Então escuta, a coisa principal que eu e você precisamos ser livres é do orgulho. E Deus só trata o orgulho do seu povo, ouça, em público. Sabe por quê? Porque o seu filho foi crucificado de forma humilde, em público, para nos libertar do orgulho. Não vai ser em secreto. Digam aleluia. Deus está vendo, viu, Senhor? Está liberado. Como se ele precisasse. Então, aí Paulo vai agora para várias declarações e nós vamos para as conclusões. Não menos importante, diríamos, chegamos ao ápice da carta de Romanos. Chegamos agora, a partir do verso 29. Paulo diz, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então Paulo vai passar, preste atenção, a 5 afirmações, ok? E 5 perguntas. Olha só, 5 afirmações e 5 perguntas, ok? As afirmações, a gente encontra, volta lá, nós encontramos aqui no verso 30 em especial. Primeiro, conheceu. Segundo, predestinou. Terceiro, chamou. Quarto, justificou. Quinto, glorificou. Repete em ordem para mim, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Primeira coisa, os teólogos chamam isso da corrente inquebrável. Repete? Então, quando as Escrituras dizem que Deus conheceu de antemão, significa que Ele firmou o seu amor sobre esse alguém de um modo especial e definitivo. Olha que coisa linda. Gente, vocês recordam-se que em Mateus 7, 23, Jesus, trazendo a sentença para os falsos mestres, ele diz assim, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Significa que Deus não sabia nada concernente àquelas pessoas, sim ou não? O que quer dizer quando Deus afirma que conhece alguém? Significa que Ele firmou o seu amor sobre esse alguém de um modo especial e definitivo. Ele diz, eu conheço. Então, ainda que tenhamos muitas repreensões do Senhor, como tenho, porém, contra ti, e são repreensões justas e cabíveis, nós, enquanto igreja local, família dos que creem, provavelmente temos coisas que o Senhor tem contra nós e que Ele nos ajude. Amém? Você como cristão, enquanto indivíduo, tem coisas que o Senhor tem contra você e que Ele te ajude, amém? E eu também. Desde que não ouçamos dEle, não vos conheço. Porque conhecer não é que Deus tem informações. Deus é onisciente, Ele sabe tudo sobre todas as coisas, em todas as épocas e sobre todas as pessoas, amém? Mas quando Paulo diz os que conheceu de antemão, significa que na eternidade passada, Ele, sem tomar conselho com ninguém, nem pedir autorização, firmou o seu amor especial sobre você de maneira definitiva. E disse, é meu. Nisso reside a nossa segurança. Por isso que a tragédia não pode abalar isso. Ainda que o dia mal nos acometa de maneira portentosa, tempestuosa, nós podemos lembrar, somos conhecidos por Deus, pertencemos a Ele.
Então Paulo diz, aos que conheceu de antemão também os predestinou. O que é esse predestino? Ele traçou um plano antecipadamente para cada um daqueles que nele confiam. Cara, e ninguém pode alterar o supremo propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele predestina, ele traça um plano. E as pessoas, a doutrina da predestinação é a que mais mostra nosso orgulho e arrogância. Porque quando você fala que Deus predestina, as pessoas dizem, não pode, é injusto. Meu irmão, quem você pensa que você é? Quer um conselho amável de um pastor querido? Cala a sua boca. Deus predestina quem Ele quer. Amém? E graças a Deus Ele não tomou conselho com ninguém. Porque se Ele fosse tomar conselho com alguém sobre predestinar você, olha, meu irmão, vou te falar, Ele não o faria. Não ia ter ninguém para dizer, não, até que não é tão ruim assim. E de fato, não somos tão ruins, família dos que creem. Mas em Cristo. Então Ele conhece, deposita seu amor de maneira fiel e inabalável. Predestina, traça um plano antecipado. Chama, trata-se do chamado eficaz por meio do Evangelho. O próprio Deus nos desperta para a verdade. 1 Coríntios 1, 18 e 21 diz que aprove a Deus salvar os que são seus pela loucura da pregação do Evangelho. E os eleitos de Deus, quando escutam o Evangelho, não resistem ao Evangelho de Deus, pois o próprio Espírito quebra a sua dureza de coração e deposita certeza de salvação. Isso é o que os reformadores chamavam de graça irresistível, que em inglês soa muito mais lindo, irresistible grace. Rebeca, minha tradutora, por favor. Que coisa, eu encho a boca para falar isso, irmão. Em inglês você enche mais a boca, né? Ó, graça irresistível, irresistible grace. Olha, se mete um Lá menor no teclado aqui, eu já tá com esse paletó. Tem uns irmãos que quer gostar, né? Estão esperando esse dia, né? Ó, a Helena já, eita! Quem está me entendendo? Diga aleluia. O chamado eficaz do Evangelho. Olha só, ouça. Os que chamou significa Deus os chama. Sabe a melhor, ou uma das melhores, ou talvez só a minha preferida, maneira de entender isso é quando Cristo, diante do túmulo de Lázaro, 4 dias morto, o Deus Redentor diz, Lázaro, vem para fora. E ele ressuscita dentre os mortos. É isso que o Evangelho fez com você e comigo. Chamado eficaz de Deus, irresistível. Ninguém pode resistir ao Espírito. Mas a Bíblia diz que tem uns que resistem. É que Deus não os quebranta. Ou você acha que um ser humano é capaz de resistir ao Espírito de Deus? Aleluia. E os que chamou, justificou. Tanto tratamos ao longo da série, é ser declarado e tratado como legalmente justo e inculpável diante de Deus pela confiança em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E por fim, glorificou. Keller diz pretérito profético. Porque alguém aqui está parecendo glorificado? Não, vocês não estão parecendo. Eu estou diferenciado com esse terno de Guardiola hoje. Eu sei, mas ainda não é a minha melhor versão. Vocês imagina, amor, o que você eu na vida eterna? Se eu já estou diferenciado, imagina eu na glória vindoura, né, irmão? Irmão, se eu não me achar bonito, quem vai achar além da Fran? Que no fundo eu acho que não acha, é mais por misericórdia mesmo. Amor, eu estou bonita, você está bem arrumado. Mas é que vocês não me viram na vida do pecado. Aí, e depois dos primeiros anos de conversão, que eu estava num processo de transformação, né? Quem está me entendendo, amém? Agora escute, essas declarações, presta atenção, olha só, próximo. Não é sobre alguns dos que conheceu, mas aos que conheceu. Se um desses verbos se aplica a uma pessoa, todos se aplicam.
Por isso que os teólogos chamam isso de corrente inquebrável, ou seja, aos que conheceu de antemão, predestinou, chamou, justificou, glorificou. A salvação é obra monergística, obra de um só, de Deus, do início ao fim. Diga aleluia. Glória a Deus. Essas são as 5 afirmações. E encerramos com as 5 perguntas. Olha só, Paulo vai dizer, primeiro, à vista dessas coisas, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem irá se opor a nós? Qual situação, qual calamidade, qual tragédia, qual sofrimento, qual autoridade deste mundo ou da vindoura, quem será contra nós se Deus é por nós? Gente, vou falar, olha assim, isso é tão glorioso, eu vou confessar para vocês, que eu tenho dificuldade de falar isso, que eu tenho medo que os irmãos caiam aí na teologia da prosperidade, que isso é tão bom, que a gente quase duvida, sério que Deus é por mim? Que só eu e você sabemos quem somos, gente, a gente não vale muita coisa, vamos falar a verdade. Mas Paulo estranha e misteriosamente diz, Deus é por nós, e indaga, portanto, quem será contra nós? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, meus irmãos, aleluia. É a igreja, querido, fica tranquilo. Glória a Deus, então, vamos avançando. Depois Paulo diz, se Deus não poupou o seu próprio filho, mas entregou ao nosso favor, como não dará todas as coisas com ele a nós? Querido, olha só, você precisa entender o coração paterno de Deus. Se Deus entregou Cristo por você e por mim, é sério que você acha que Ele está privando você de alguma coisa que você realmente precisa, que há alegria em Deus em não te dar o que você quer? Alguns de nós acham que Deus é como o Benjamim, a gente vai sair de casa, o Benjamim pega o bolachinha do Calvino, e mano, aquela bolachinha tem uma unção poderosa, porque ele só mexe no pacote, o Calvino já... E ele fica maluco, né? E aí, só que a Fran fala, espera ele sair de casa, que está criando a pedagogia, né? Mano, o bicho quase tem um infarto, velho. O Calvino é meu cachorro, gente. Obrigado, Leis. Tecla SAP. Imagina o cara tá dando bolacha pro Calvino, meu Deus. Igreja estranha. Olha só, gente, eu não quero que você perca a atenção, presta atenção. Mas eu quero que o time de música, escuta, somente o time de música, já tome apostos para a gente celebrar. Então, alguns de nós pensam que Deus é mais ou menos como um Benjamim. E aí tem vezes que o Ben faz algo que assim é meio, também ensinado pela mãe dele, né? A gente tem que fazer uma coisa, daí deixa na escada. Só que a gente coloca uma coisa, né, amor, para o Calvino não subir a escada. Então ele deixa ali em cima, daí o bicho desespera, cara. Não, ele quase vira um Transformers, assim, porque ele quer o cheiro daquela, né? A gente só dá... Deus não é isso. Se Deus não poupou Cristo, você acha mesmo que Ele está escondendo alguma coisa de você, ou te privando deliberadamente, só para ver você igual o Calvinho? Você não é um cachorro para Deus, você é seu filho. Amém? Então Deus sabe o que você precisa. Olha para mim, essa é uma notícia boa, mas também difícil. Se você não tem ainda... é porque você não precisa. Porque tudo que você precisa, Deus já te deu juntamente com Cristo Jesus. Ah, mas é a Coab. Para você é a Coab. Glória a Deus. Então, terceira pergunta. Quem intentará acusação? Aí Paulo diz, contra os escolhidos de Deus. Como que alguém acusa alguém que Deus escolheu? Me explica. Quem é a única pessoa ou ser que teria o direito de acusar e condenar? Deus. E se Deus decide não condenar quem confia no seu Filho, quem intentará a acusação? Aí, querido, você não desespera quando você está vivendo um contexto que talvez por algumas razões, sejam lícitas ou sejam injustas, você está sendo desprezado. Está sendo maltratado no seu trabalho. Querido, está tudo bem, ninguém pode te acusar porque Deus te escolheu.
É daí que eu lembrei que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Essa parte da música é tão boa, né? Se parasse aí. No começo tem provas amargas. Não está certo? Está certinho a teologia da primeira estrofe. Só depois fica complicado. Olha só, quarta pergunta. Quem os condenará? Preste atenção. Paulo está resumindo tudo que a gente veio percorrendo aqui nos 8 capítulos, gente. Quem os condenará se é Deus que os justifica? Eu quero dizer para vocês, de novo, de maneira misteriosa. A Escritura diz que foi do agrado de Deus fazer o seu Filho padecer por nós. Está aí um texto que eu não entendo. Agradou a Deus moê-lo ao nosso favor. Então quem condenará o povo de Deus? Se é Deus que o justifica. E a quinta pergunta: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aí Paulo diz, nessa seção no verso 35, ele diz o amor de Cristo. Ele diz, essa é uma questão central da vida cristã. Porque Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Pois foi Cristo que morreu. Ele diz, antes, na realidade, Cristo que ressuscitou ao nosso favor. Então a conclusão de Paulo, ele passa depois para os versos 37, 38, 39. Lê comigo para a gente encerrar. Mas em todas essas coisas somos mais do que por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A resposta de Paulo é nada, nem ninguém. E por quê? Porque Deus nos ama simplesmente em razão da sua escolha, e não porque viu em nós algo que justificasse esse amor. Porque nada nos separará do amor de Deus, ouça, porque Ele nos ama simplesmente em razão da sua escolha, e não porque encontrou em mim e em você algo que justifique esse amor. Deus não nos ama porque havia algo em nós. Deus nos ama porque soberanamente nos escolheu. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, traçou um plano prévio. Também chamou eficazmente pelo seu glorioso Evangelho. E aos que chamou, justificou mediante a oferta expiatória do seu Filho, e disse, são legalmente justos. E a esses justificados, ele já declara glorificados, ainda que já, mas ainda não. E o que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter em mente a esperança cristã para nós e para o mundo. A clareza da intercessão do Espírito, que nos ajuda a entender os métodos e a vontade de Deus. E uma certeza: Deus age em todas as coisas a favor do seu povo eleito. Curva a sua cabeça.